Novo subtítulo: O final. Harold, um jovem de 20 anos, costumava agir como se fosse amigo íntimo da morte, e com isso chocava as pessoas. Contou a um amigo a história do seu grande amor, a octogenária Maud, com quem queria festejar o aniversário e o noivado com ela. No meio desse público, confessou que tinha tomado veneno e que à meia-noite estaria morta. O amigo refletiu um pouco e depois contou-lhe a seguinte história. No minúsculo planeta vivia, certa vez, um homenzinho. Como era o único ali, denominou-se Príncipe, isto é, o primeiro, o melhor. Além dele, porém, também havia ali uma rosa. Antigamente, ela exalava um delicioso perfume, mas agora parecia estar sempre murchando. O pequeno príncipe, que ainda era uma criança, fazia todo esforço para mantê-la viva. Durante o dia, tinha de regá-la, à noite, a protegia do frio. Contudo, quando ele próprio queria algo dela, como antes às vezes tinha sido possível, ela lhe mostrava seus espinhos, não admirava que, com o passar dos anos, ele ficasse saturado e resolvesse ir embora. Primeiramente, visitou planetas vizinhos. Eram pequenos, como seu próprio planeta, e seus príncipes eram quase tão excêntricos quanto ele. Nada o reteve lá. Então chegou à bela terra e achou o caminho para um jardim de rosas. Deviam ser milhares, cada qual mais bela, e o ar estava doce e pesado com seu perfume. Jamais havia imaginado que houvesse tantas rosas, pois até então só conhecia uma. A sua abundância e beleza o cativaram. No meio dessas rosas, porém, foi descoberto por um por uma esperta raposa, que se apresentou como se fosse tímida. Quando viu que poderia engambelar o homenzinho, disse-lhe: Talvez você ache belas todas essas rosas aqui, mas elas nada têm de especial. Crescem espontaneamente e precisam de pouco cuidado. Mas a sua rosa longínqua é única, pois é exigente. Volte para ela. Então o pequeno príncipe ficou confuso e triste e tomou o caminho que levava ao deserto. Lá encontrou um aviador que tinha feito um pouso de emergência e esperou que lhe fizesse companhia. Mas o aviador era um leviano que só queria divertir-se. Assim, o pequeno príncipe lhe contou que estava voltando para sua rosa. Logo que anoiteceu, esgueirou-se na direção de uma serpente. Fingiu que queria pisá-la, e então ela o picou. Ele estremeceu e depois ficou imóvel. Assim morreu. Na manhã seguinte, o aviador achou seu cadáver. Espertalhão, pensou ele, e sepultou seus restos na areia. Harold, assim se soube mais tarde, estava ausente no funeral de Mal. Em lugar disso, pela primeira vez, depois de muitos anos, colocou rosas no túmulo de seu pai. Talvez se deva acrescentar que muitos que guardaram no coração a história do Pequeno Príncipe de St. Aspergut gostam de brincar com a ideia do suicídio e às vezes também o cometem. Nessa história encontram uma aura que inocenta e transfigura esse ato, como se fosse apenas uma brincadeira infantil, que realiza um sonho infantil. Assim imaginavam que seu desejo e sua esperança são mais fortes que a morte e que essa talvez anule a separação em vez de selá-la, e se esquecem de que chamamos de mortal e o que já sabemos que está perdido e pertence ao passado. Novo subtítulo: Questão de vida ou morte. Léo. Dá-me também a pensar o fato de provir de uma família onde se diz que a vida não tem mais graça depois dos 30,
como minha mãe acabou de me dizer ao telefone. Hellinger, isso acontece às vezes em famílias cristãs. Aliás, as pessoas morrem com Jesus. Léo diz. Apesar de tudo, não é tão simples deixar que os pais morram assim. O que eu ainda queria dizer nesta manhã é que meu pai, de algum tempo para cá, voltou a dirigir o automóvel. É muito teimoso, mas sofre de senilidade precoce e já não consegue encontrar direito os controles no painel. Por exemplo, não acerta o comutador de luzes, então eu disse à minha mãe, talvez também com duplo sentido, está bem, poderemos enterrá-lo entre Jessen e Fulda, quando fizermos de novo esse percurso. Mas nisso pintou também algo de sério. A situação é realmente nova para mim. E com isso, às vezes realmente não sei se faço outra piada ou me retraio e deixo meus pais entregues a si mesmo. Hellinger. Quando a morte não tem nada de assustador nem de sério, ela é tratada dessa maneira. Isso já aconteceu hoje de manhã. E por causa disso, cortei logo sua palavra. Havia algo de incrivelmente destrutivo na maneira como você falava de seus pais. Por princípio, considero em risco de suicídio pessoas que falam assim. São bastante animadas e frequentemente simpáticas, mas percebe-se que estão caminhando numa outra direção, por baixo da superfície. Desenvolve-se uma dinâmica bem diferente. Esse modo de falar mostra que algo de assustador está se desenvolvendo nesse sistema. E essa impressão foi reforçada pelo que você acabou de dizer. Agora você ficou sério. Sério. Está notando a diferença em relação a hoje de manhã? Percebe como está sério e centrado agora? Para o grupo ele diz, é importante que o terapeuta não permita que esse escape para a brincadeira em coisas sérias. Ele deve imediatamente reconduzir o grupo à seriedade, pois é uma questão de vida ou de morte. Léo. Mas nesta manhã eu tive a intenção de fazer brincadeira e ri. Hellinger para o grupo. Está vendo? Está aí de novo. Ele acaba de demonstrá-lo para que o possamos ver. Estão percebendo? É isso mesmo. E é algo bem perigoso. Tais pessoas eu logo considero em risco. Elas tramam algo e talvez não estejam absolutamente conscientes do que seja. É como se uma força estranha as impelisse. Para Léo, ele diz: você também não consegue resistir ao riso. Ele o impele. É preciso buscar as raízes disso. Aconteceu algo de especial na família de seus pais? E Léo diz: o pai da minha mãe era mineiro e morreu muito cedo de silicose. Hellinger. Quando um filho assim chega à idade do pai prematuramente falecido, frequentemente julga que não tem o direito de viver mais, ou até mesmo deseja seguir o pai na morte. Se os filhos percebem ou supõem haver essa tendência na mãe, um deles quer morrer em lugar dela. Esse filho ri quando pensa na morte. Novo subtítulo. O túmulo. Uti, estou muito envolvida com o que você disse na última meia hora. Estou agitada. Isso tem algo a ver com culpa e suicídio? Mas não sei dizer exatamente. Tem a ver também com essa reverência profunda. Tem a ver também com essa referência profunda diante de minha mãe, que algo está me impedindo de fazer, mas não sei o que é. Hellinger, a reverência tiraria você do túmulo? Mais alguma coisa? Uti, não sei dizer. Fico triste que você me diga uma frase assim. Não sei até que ponto está certa. Só posso dizer que me entristece. Seguramente é porque tem algo a ver com a morte. Uti então chora. Hellinger diz: por enquanto vou deixar assim. Novo subtítulo: Constelação de Frank. Tios avós repudiados e tio desesperado. Frank.
Sou Frank e conheço Bert há bastante tempo. Sou divorciado e tenho 2 filhos de 20 e um de 14 anos. E felizmente me relaciono muito bem com eles. Moro com a Dagmar numa casa própria. Depois de anos tempestuosos, conseguimos chegar agora a uma relação bem mais pacífica. Trabalho como psicoterapeuta com uma abordagem bem sistêmica. Quando trabalho com as pessoas, noto que certas coisas me atingem emocionalmente, de uma tal maneira que receio ter ainda algo para trabalhar. Aqui algumas coisas também me tocam fundo. Primeiro foi o destino da irmã de Robert, que não foi admitida, e depois o caso do suposto criminoso de guerra. Há pouco eu tremia tanto que parei de escrever. Tenho de descobrir de qualquer maneira que dinâmica é essa. Hellinger. Então coloque-a. Quando a dinâmica é tão forte, é preciso enfrentá-la imediatamente. Frank. Estou pensando em minha família de origem. Hellinger. Justamente. Quem pertence a ela? Frank. Meu pai, minha mãe, minha irmã, eu, que sou o segundo, meu irmão mais novo, e a outra irmã, Hellinger. Algum dos pais esteve antes casado ou noivo ou teve um vínculo estável? Frank, não. Hellinger, talvez ainda falte alguém. Frank, sim. Existem pessoas na família que foram repudiadas. Hellinger, vamos começar com o núcleo da família. Mais tarde procuramos saber se ainda faltam pessoas e então a introduziremos. Figura 1. Primeiro posicionamento do campo. Neste campo está o pai, a mãe, a primeira filha, o segundo filho, que é Frank, o terceiro filho e a quarta filha. A mãe está na primeira posição, olhando para o pai, e o pai olha na direção do primeiro filho, o segundo filho está ao lado do pai, o terceiro ao lado do segundo, e o quarto na direção do primeiro, porém afastado de todos eles. Hellinger. Numa constelação, quando todos olham na mesma direção, como acontece aqui, faltam pessoas na frente. Para quem estão olhando? Quem deveria estar ali? E para Frank, Hellinger diz: aconteceu algo de especial na família de sua mãe? Frank. Meu avô tombou na Primeira Guerra Mundial, quando minha mãe tinha 12 anos. Outra coisa importante, o irmão dela, meu tio, era a ovelha negra da família. Hellinger. O que entende por ovelha negra? Frank. Em primeiro lugar, era homossexual, o que era grave, e depois era considerado incapaz. E isso na família também era grave. Hellinger. Vamos incluí-lo também. O que mais aconteceu na família de sua mãe? Frank. 2 tios dela foram mandados para os Estados Unidos por ter fracassado. Um deles bebia e era tido como um fracassado. O outro era um boêmio, Hellinger. São esses os 2 que faltam. O irmão de sua mãe era apenas o representante deles. Precisamos colocá-los ali, de frente para a família. A importância desses 2 tios da mãe para esse sistema não provém do seu comportamento, mas do seu destino. O fato decisivo é terem sido mandados para os Estados Unidos. Frank. Aliás, meu irmão também foi para lá. Hellinger introduz os excluídos. Ele introduz o irmão mais velho, o tio mais velho e o tio mais novo da mãe, do outro lado, do lado oposto, de forma que todos os integrantes iniciais estão olhando para os integrantes que foram adicionados nesse momento. Hellinger. O que mudou para o pai? Pai. Antes eu estava olhando para o vazio e me deixei levar. Agora existe paz e uma certa estabilidade e posso ficar aqui. Hellinger. Como está, mãe? Mãe, estou vendo os 3 com um olho só, mas gostaria de olhar direito para eles. Hellinger. Coloque-se de maneira que possa vê-los. Mãe, agora está bem. Hellinger. Como é isto para a filha mais velha? Primeira filha. Ficou muito melhor. Antes estava tão aberto aqui que poderia surgir
algum perigoso e eu me sentia colocada na frente pela turma. Tinha de ficar na primeira fila. Agora sinto simpatia pelos tios. Lá na frente, na presença deles, eu me sinto bem. Hellinger para os representantes de Frank. Como é isto para o segundo filho? Segundo filho. Não sei bem o que devo pensar disto. Se tem algo que me atrai ou que me apavora. Hellinger. Como é a sensação? O que se modificou? Segundo filho. Sinto-me mais centrado. Hellinger. Como é a sensação? Melhor ou pior? Segundo filho. Melhor. Hellinger. Como é para o irmão mais novo que quis ir para os Estados Unidos? Terceiro filho. Antes eu me sentia muito bem. Não era afetado pelos que estavam atrás de mim. Sentia-me desvinculado. Hellinger. Vamos mandá-lo para os Estados Unidos. Terceiro filho. É para já. Quando eles ficaram ali, ficou claro para mim que tenho de ir para lá. Frank. Aliás, meu irmão está sempre visitando parentes e também quer me arrastar para lá. Então, o terceiro filho vai para os Estados Unidos, de forma que o campo se apresenta numa nova configuração. E o terceiro filho se junta ao mesmo grupo que está o irmão da mãe, o segundo tio e o primeiro tio. Hellinger. Como está a filha mais nova? Quarta filha. Estou contente porque tem alguém lá na frente. Eu estava achando horrível porque estava absolutamente sem contato com a minha família atrás de mim. Sentia-me bastante perdida. Agora estou contente porque tem algumas pessoas lá na frente. Sinto-me um tanto espremida aqui no meio, mas dá para aguentar. Hellinger. Este é apenas o ponto de partida. A partir daqui vamos mais longe. Hellinger para Frank. Existe algo de especial na família de seu pai, Frank? E Frank diz: Hellinger, meu pai era nazista. Eu nunca soube ao certo o que ele realmente fez, mas deve ter sido figura importante, porque não o mobilizaram. Hellinger diz: seu pai esteve internado depois da guerra? E Frank responde: sim. Foi internado e espumou, esbravejou durante anos contra a injustiça que fizeram com ele e a Alemanha. Hellinger, vou colocar agora a ordem, de modo que os excluídos fiquem visíveis para a mãe, mas fora da vista dos filhos. E Hellinger então coloca os filhos olhando para os pais e os excluídos à vista da mãe, de forma que estejam fora do campo de visão dos filhos. E então pergunta para a mãe: como está, mãe? E a mãe diz: sinto-me bem aqui, ao lado de meu marido. Hellinger: como está, pai? Também estou melhor do que antes. Hellinger: como estão os filhos? Todos bem? E eles respondem que sim. Hellinger então pergunta a Frank: você quer colocar-se agora em seu lugar? Como se sente aí? Frank: sinto-me bem assim. Hellinger: esta é a ordem agora, e os rejeitados foram reconhecidos, embora não estejam diante dos olhos. Frank: o que absolutamente não me agrada é que meu tio homossexual fique junto com os outros excluídos. Hellinger: uma pessoa se torna homossexual, entre outras razões, se precisa representar pessoas excluídas como más. E isso é bem típico no caso presente. É um destino pesado, no qual você não pode interferir. Frank: sim. Talvez também seria bom que tivéssemos o olhar livre para o futuro. Hellinger: posso mostrar-lhe como se olha para o futuro. Os 4 filhos se viram e então tem os pais pelas costas. Os pais ficam parados e os filhos podem seguir em frente. Esse é o futuro, mas por enquanto vocês podem tranquilamente olhar um pouco mais para os pais. E então os filhos se viram para o futuro de modo a ficar de costas para os pais, na mesma posição anterior. Hellinger:
Bem, ficamos aqui, mas não deixe de anotar a constelação. Às vezes ajuda. Quem faz parte do sistema familiar? Novo subtítulo. Hellinger. Que pessoas pertencem ao sistema familiar? Por quem precisamos perguntar? Quando configuramos uma família? Sistema significa aqui uma comunidade de pessoas unidas pelo destino, através de várias gerações, cujos membros podem ser inconscientemente envolvidos no destino de outros membros. Reconhece-se a amplitude do sistema pela amplitude dos destinos que provocaram tais envolvimentos. Dessa comunidade de destino pertencem em geral as seguintes pessoas: o filho e seus irmãos ou meio-irmãos, inclusive os falecidos e natimortos. Este é o nível inferior. Depois do nível imediatamente superior, vêm os pais e seus irmãos, os meio-irmãos, inclusive os prematuramente falecidos e os natimortos. A seguir, mais um nível acima, inclui-se os avós e mais raramente algum irmão ou meio-irmão dos mesmos. Isso, porém, é raro. Às vezes, inclusive, também raramente algum bisavô. Entre os anteriormente citados, são especialmente importantes as pessoas que tiveram um destino funesto ou foram lesadas por membro do sistema, por exemplo, em assuntos de herança ou que foram excluídas, dadas a terceiros, desprezadas ou esquecidas. Segue-se então, e muitas vezes são estas as pessoas mais importantes, todos os que cederam lugar a outros nesse sistema, que não sejam parentes. É o caso, por exemplo, de algum cônjuge ou noivo anterior dos pais ou dos avós, mesmo que já falecido. Também fazem parte do sistema o pai ou a mãe dos meio-irmãos. Pertence-lhe ainda aquelas pessoas de cuja desvantagem ou prejuízo algum do sistema foi beneficiado, por exemplo, recebendo alguma herança por motivo de sua morte prematura ou por terem sido deserdadas. Inclui-se, além disso, todos os que colaboram para a vantagem de alguém no sistema, por exemplo, como empregados e que depois sofreram prejuízo ou injustiça. É preciso, entretanto, que se trate de um grande prejuízo, de uma grande injustiça. Não pertence ao sistema nesse sentido. Tios ou tias agregados pelo casamento, bem como primos ou primas. Alguns consideram especialmente importantes para o sistema pessoas que conviveram com a família, por exemplo, alguma avó ou tia. Contudo, no caso de emaranhamentos, a proximidade física por si só não tem importância. Inversamente, muitas vezes alguém é enredado no destino de outra pessoa, cuja existência até mesmo ignora. Nota do leitor. No trecho anterior, Hellinger coloca a homossexualidade como consequência do emaranhamento sistêmico. Isto é uma visão apenas do Hellinger, lembrando que todo o seu conteúdo resume a dinâmicas sistêmicas e questões de emaranhamentos, que são padrões de culturas familiares. Nenhum dos seus trabalhos, Hellinger, chega à dimensão espiritual, que traz um acolhimento e uma abordagem de respeito a todas as pessoas, independente da sua sexualidade. Porém, Hellinger tinha a visão dele e é entendido como numa cultura tão misógina, machista, que as pessoas projetem sobre os homossexuais toda a sua carga de dor, a sua carga de perversão e de maldade. É uma projeção do sistema. E muitos desses podem até carregar esse peso sistêmico, mesmo não tendo nada a ver com isso.
Ressalva que a homossexualidade, assim como todas as outras formas de expressão da sexualidade, é uma movimentação divina da expressão vital da vida e da energia do Criador de tudo o que há no universo. Fecha a nota. Novo subtítulo: Sobreviventes e mortos, perpetradores e vítimas, como participantes de um destino comum. No decorrer dos anos, no trabalho com as constelações familiares, tornou-se cada vez mais claro que entre os sobreviventes e os mortos, bem como entre os perpetradores e suas vítimas, se estabelece um vínculo profundo que ultrapassa os diretamente atingidos e se estende aos descendentes deles. Por exemplo, soldados que voltaram da guerra sentem-se de modo especial ligados a seus companheiros mortos e também, da mesma forma, aos inimigos que mataram. Em consequência, descendentes de soldados que sobreviveram voltaram para o companheiro, voltaram-se para os companheiros e inimigos mortos de seus pais e avós, querem colocar-se ou deitar-se ao seu lado e sentem um desejo na aparência surpreendente de morrer ou também às vezes de matar-se. Eles estão assumindo o desejo inconsciente ou reprimido de seus pais e avós de estar com seus camaradas e inimigos mortos. A solução consiste em fazer com que seus pais e avós, geralmente já falecidos, deitem-se ao lado de seus camaradas ou inimigos mortos. Muitas vezes, numa constelação, acontece uma emocionante confraternização entre pessoas que se sentem, cada uma por seu lado, como servidoras ou vítimas de poderes maiores do que nos permitem supor nossos conceitos e juízos mais superficiais. Elas se percebem assim como entregues a um poder maior e insondável, no qual igualmente se submetem e encontram reciprocamente como consumadas, como profundo amor e respeito, como mortas, deixam para trás o que passou e se entregam em paz ao que agora, sob todos os aspectos, as une. Algo semelhante vale também para os perpetradores e suas vítimas. Por exemplo, para os nazistas convictos e aqueles que se desprezaram, perseguiram e mataram. Na morte, uns e outros se experimentam como dedos da mesma mão sobre-humana, a qual, sem atentar para nossas ideias de justiça e injustiça, conduz a história de acordo com leis que vão além da esperança e desejos, e desmascara como pouco profundas nossas distinções entre o bem e o mal. Atuar sem agir apenas pela correta imagem interior. Robert. Está emergindo em mim a seguinte pergunta: o que devo fazer em relação à minha mulher? Na situação atual, eu gostaria de agir, de fazer alguma coisa, porque no momento vivo num estado de espera. Isso está me pressionando, ou devo permanecer ainda no outro tema e ocupar-me mais com minha irmã falecida. Sinto dificuldade para dar tempo e espaço ao problema com minha mulher. Hellinger. Mudanças nos sistemas acontecem através da imagem interna correta. Vou citar um exemplo de outro curso meu. Quando falei sobre a atuação da imagem interna, uma participante contou a seguinte história. Há 2 anos, em Viena, participei de um curso sobre scripts familiares, onde fiz a constelação de minha família atual. Na primeira imagem que montei, meu filho mais novo, que nasceu bem depois dos 2 mais velhos, ficava entre mim e meu marido. Na verdade, naquele tempo, ele ainda dormia frequentemente conosco, e não havia meio de tirá-lo do quarto sem gritaria e sem trancar a porta.
Quando olhei para casa, eu a interrompi e perguntei: o que foi feito em sua constelação familiar? Ela respondeu: o pequeno foi colocado junto com os dois irmãos maiores. Quando cheguei na casa, pensei o que eu faço agora. Porém, desde então, ele nunca mais mostrou vontade de ficar conosco no quarto de dormir. Eu não disse nada e ele deixou de vir e vai para o quarto dele. Isso me veio à mente quando você falou que a imagem interna atua. É necessário uma disciplina interna especial para confiar na imagem interna correta e não perturbar sua atuação com palavras ou ações precipitadas. Então você pode atuar sem agir. Novo subtítulo: Ameaça de suicídio da primeira mulher. Hartmut. Minha primeira mulher ameaçou muitas vezes se suicidar e expressou também o desejo de nos suicidarmos juntos. Continuo muito indignado até hoje, pois o tema da ameaça do suicídio, ampliado em seguida com a proposta do duplo suicídio, me levou, naquela época, a fazer incríveis concessões na minha vida, que limitaram tudo até hoje. Ainda não me livrei disso, dessa indignação com a chantagem. Hellinger. Na terapia familiar existe um princípio, no que se refere ao bem e ao mal. O real é o inverso do que é apresentado. Você está indignado porque sua mulher lhe disse que queria matar-se. A pergunta é a seguinte: em sua família, quem realmente teria precisado matar-se? Você ou sua mulher? O que será de fato se você fosse, na presença de uma emoção tão forte? Existe a suspeita de que a verdade é justamente o inverso. Caso contrário, a emoção não precisaria ser tão veemente. Vou deixar-lhe algum tempo para refletir. Constelação de Ula. Filha representa para o pai a sua ex-noiva. Ula. Eu me chamo Ula, sou casada e o tema que escolhi para esse trabalho é meu desejo não realizado de ter filhos. Acabo de localizar a noiva que meu pai teve anos antes de casar com minha mãe. Ele não manteve o noivado, ela o esperou e depois ficou solteira. Ela mora perto de minha tia, irmã de meu pai, na antiga República Democrática Alemã, e dentro de alguns dias irei visitá-la ali, na sua casa, pela primeira vez. Hellinger. Então essa noiva é o modelo do seu script? E Ula responde que não sabe. Hellinger continua indagando. O que disse eu? Ula. Você disse que essa noiva é meu modelo. Hellinger. Exatamente. Ula diz não, não é. Hellinger. Esse não muda alguma coisa de fato? E Ula diz muda sim. E Hellinger. Está bem. Coloque sua família, então você poderá verificar isso. E Hellinger posiciona o campo. O pai, a mãe, a primeira filha, a segunda e a ex-noiva. O pai e a mãe estão em lados opostos do campo, mas se olham. A primeira filha está do lado direito do pai. A primeira filha é Ula. E a segunda filha do lado esquerdo, mais próxima do campo da mãe. E a ex-noiva está atrás do pai, olhando para o pai. E Hellinger diz a Ula: sua mãe já tinha sido noiva ou casada, Ula? E ela diz: não, mas teve 2 abortos espontâneos antes do meu nascimento. Por causa disso, achou que não podia ter mais filhos. Passou a tomar remédios e desde então ficou depressiva. Hellinger. Não obstante, teve você. Ula, sim. Logo a seguir ela me teve. Voltou a tomar remédios e depois nasceu meu irmão. Hellinger para o grupo.
Quando numa constelação familiar o marido e a mulher se defrontam como aqui, isso significa que a relação conjugal chegou ao fim, como se sente o pai. Pai, horrível, não tenho nenhuma relação para a frente, à direita ou à esquerda, por trás. Estou sendo transpassado e não posso me virar. É terrível, como que dilacerado, não amado, ignorado. Hellinger, e com razão, ele não tem mais chances. Se trata a noiva assim, não tem mais chances. Isso ele perdeu. Hellinger, como se sente a mãe? Sinto-me repudiada, repudiada pelo meu próprio marido. Estou contente que meu filho esteja aqui. Hellinger, como se sente o filho? Filho, não me sinto mal assim. Estou surpreso, mas aqui me sinto bem como filho. Hellinger, como está a filha? Filha, muito esquisito. Não quero ter nada a ver com nenhum deles. Hellinger para o grupo. Isto poderia ser perfeitamente o sentimento de raiva. Hellinger, como está a ex-noiva? Ex-noiva do pai. Quando você me colocou aqui, pensei isto. Eu ganhei. Hellinger, então coloca a filha ao lado da ex-noiva, a primeira filha, que é Ula, a consultante da constelação. E ele pergunta, como é isto? E ela responde, a primeira coisa que me interessou foi quando a noiva foi interrogada. Então olhei para lá, mas agora a situação está bem desagradável. Hellinger, chegue mais perto. Filha, é que estou tentando fazer. E muito estranho, é como se ela se apoiasse em mim e eu precisasse segurá-la. Isto me confunde, assim não pode ser. Hellinger, como se sente a mãe agora? Mãe, melhor, a agressividade desapareceu. Hellinger, quem deveria realmente ficar ao lado da noiva? Mãe, não sei. Hellinger, e você que deveria ficar ali? Vá para lá. A mãe se coloca ao lado da ex-noiva. A filha, então, volta para o seu lugar. E a mãe diz, agora está bem assim. Hellinger, justamente, essa é a causa da depressão. Para o grupo, ele diz, ela só se sente melhor quando fica solidária com a noiva. Ela precisa ir para lá. Hellinger, como está agora a ex-noiva? Ex-noiva do pai. Estou bem. Hellinger, como altera a figura. Figura 4. A ex-noiva da mãe, do lado direito, e as duas filhas do lado esquerdo. Todas olham para o pai e o pai olha para frente. E Hellinger pergunta, como se sente o pai? E ele diz, excluído, mas com futuro em aberto. Hellinger, sente-se melhor ou pior? Pai, numa ambivalência total, Hellinger. E o Hellinger então pergunta, como é agora para a ex-noiva? E ela diz, para o lado esquerdo sinto-me bem, é bonito assim, mas na direção de meu ex-noivo continuo sentindo muita pena. Hellinger, esse aí você não pode mais ter. E a ex-noiva diz, também estou olhando muito mais para estes à minha esquerda do que para ele. Hellinger, podemos experimentar como seria se... Hellinger coloca o pai e a ex-noiva dele. Hellinger coloca o pai e a ex-noiva dele como um casal diante da família. De forma que o pai fica junto da ex-noiva, a mãe afastada e as duas filhas também afastadas. E Hellinger diz, como é isto para o pai? Pai, pela primeira vez, é tolerável. Hellinger, como é para a mãe? Mãe, muito melhor. Hellinger, e para a ex-noiva? Ex-noiva do pai. É bom.
Filha, esta é para mim a melhor constelação até agora, mas já é tempo de eu ir embora e me apoiar sobre meus próprios pés. Hellinger para Ulla. Coloque-se agora em seu lugar, Ulla. Quando fica em seu lugar, ela diz: Isto agora é muito bom. E continua, com um novo subtítulo: O lugar certo para os filhos. Nova história. Jane. Quando numa constelação os filhos ficam frente a frente com os pais, eu experimento isso como um confronto. Hellinger. Esse é um sentimento que você deduziu da imagem, mas os participantes não a vivenciam como um confronto. Os pais constituem um grupo, os filhos também constituem um grupo e se posicionam exatamente pela ordem de precedência, de acordo com a hierarquia de origem. A ordem de precedência é sempre em círculo, no sentido horário. Ela é preservada também se os pais ficam de um lado e os filhos de outro. Como você pode verificar, há pouco na constelação de Ula. Primeiro veio o marido, depois a ex-noiva, em seguida a mulher, depois a filha, que é a mais velha, e finalmente o filho. Contudo, o lugar em que são colocados, preservada a ordem de precedência, depende das circunstâncias. Se os filhos precisam ir para a esfera de influência do pai, ficam mais perto dele. Se precisam ir para a esfera da mãe, ficam mais próximos dela. No caso que vimos, tiveram de ficar mais perto da mãe, e por isso não ficaram diretamente de frente para ela. Contudo, porém, não existe essa necessidade. Os filhos ficam de frente para os pais. Jen, minha imagem ideal da família era que os filhos ficassem no sentido horário, não de frente para os pais, e sim, de preferência, num semicírculo. Hellinger, não, não. Mesmo que os pais fiquem de um lado e os filhos de outro, o círculo está fechado. É diferente quando faltam pessoas. Nesse caso, elas entram no círculo, às vezes entre os pais e os filhos, como seria o caso de uma falecida irmã gêmea da mãe. Jane, se o sistema assim está fechado, como os filhos podem se desprender? Ou isso acontece quando eles se viram? Hellinger, perfeitamente. Quando chega o tempo de se desprenderem, os filhos se viram e vão em frente, afastando-se dos pais. Estes, por sua vez, ficam parados e acompanham os filhos com um olhar benevolente. Esta é para todos a boa solução. Aliás, esta é também uma boa ordem para a mesa de jantar. Os pais se sentam de um lado e os filhos na frente deles, de acordo com sua ordem de precedência. O primeiro à direita, o segundo à esquerda, etc. Esta ordem na mesa cria paz. Novo subtítulo: A identificação inconsciente com o parceiro anterior dos pais. Uti, como é possível que uma filha se identifique com uma ex-mulher do pai que ela não conheceu? Hellinger diz: Não é necessário conhecer as pessoas com que nos identificamos. Com efeito, a pressão que leva à identificação provém do sistema e atua sem que saibamos coisa alguma sobre as pessoas que precisamos representar. Assim, se houve um relacionamento anterior intenso do pai com outra mulher, podemos tomar como ponto de partida que uma filha irá imitar essa mulher e representá-la na família, sem ter consciência desse fato. E se houve uma relação anterior intensa da mãe com outro homem, podemos pressupor que um filho irá imitar esse homem e representá-lo na família, igualmente sem estar consciente desse fato. Assim, a filha torna-se rival da mãe, sem que a filha e a mãe saibam por quê, e o filho torna-se rival do pai,
sem que o filho e o pai conheçam a razão. A pressão que sofre uma filha para representar por identificação uma mulher ou amante anterior do pai cede quando sua mãe presta reconhecimento a esta mulher, na qualidade de parceira anterior de seu marido, colocando-se, porém, conscientemente entre ambos e tomando-o plenamente como seu marido. Contudo, independentemente do comportamento da mãe para com a anterior mulher ou amante do pai, a filha pode livrar-se dessa identificação, logo que dela tome conhecimento, dizendo à sua mãe, mesmo que só interiormente: você é minha mãe, eu sou sua filha, você é verdadeira para mim, como a outra não tenho nada a ver, e dizendo a seu pai, mesmo que só interiormente: esta é a minha mãe, e eu sou a filha dela, se ela é a verdadeira para mim. Como a outra, não tenho nada a ver. Então a filha pode amar a mãe como sua mãe, e a mãe pode amar a filha como sua filha, sem recear nela a sua rival. Então a filha pode também voltar-se para o pai e amá-lo como seu pai. E o pai pode voltar-se para a filha e amá-la como sua filha, sem buscar nela também uma ex-mulher ou uma amante. O mesmo vale para o filho. A pressão que sofre para representar por identificação um antigo marido ou uma amante da mãe, cede seu pai, presta reconhecimento ao ex-marido dela na qualidade de parceiro anterior e, não obstante, coloca-se constantemente entre ambos, tomando-a plenamente como sua mulher, mas, independentemente do comportamento do pai em relação ao ex-marido ou ex-amante de sua mulher, o filho pode livrar-se de sua identificação, logo que dela tome consciência, dizendo ao pai, mesmo que só interiormente: você é o meu pai, eu sou o seu filho, se você é o certo para mim, só você é o certo para mim. Com o outro não tenho nada a ver, e dizendo à sua mãe, mesmo que só interiormente: ele é meu pai e eu sou seu filho. Só ele é o verdadeiro pai para mim, com o outro não tenho nada a ver. Então o filho pode voltar-se para o seu pai e amá-lo como seu pai, e o pai pode voltar-se para seu filho e amá-lo como seu filho, sem recear nele estar olhando para o rival. Então o filho pode também voltar-se para sua mãe e amá-la como sua mãe, e a mãe pode voltar-se para o filho e amá-lo como seu filho, sem procurar nele seu antigo marido ou seu amante. A identificação inconsciente com o antigo parceiro dos pais pode eventualmente levar a uma psicose, principalmente quando, na falta de uma moça disponível, um filho precisa representar uma ex-parceira do pai, ou inversamente, quando uma filha, na falta de um rapaz disponível, precisa representar um ex-parceiro da mãe. Continuando. A preocupação com Deus. Ruth. Eu me chamo Ruth. Eu sou pastora evangélica. Muita coisa mudou nos últimos anos, porque assumi maior responsabilidade e recentemente também fui eleita para um conselho diretor. Percebo que ainda tenho de encontrar meu lugar nessa equipe. Isso me preocupa, até mesmo em sonhos. Hellinger, como última eleita, você precisa primeiro ganhar uma posição antes de poder exceder qualquer influência. Por conseguinte, deixe ainda por mais algum tempo que os outros ponderem e que for necessário e acate as suas decisões. Desculpe, continuando. Ruth,
Enquanto as coisas estão acontecendo aqui no grupo e você vai falando, eu estou constantemente em reunião com o conselho da igreja e ouço tudo a partir desse quadro de fundo. Hellinger, quero dizer-lhe algo sobre conselhos de igrejas. Eles se caracterizam por não terem confiança em Deus e confiar demais no próprio planejamento. Se Deus existe, esses conselhos não precisam se preocupar tanto. Era uma vez um certo Pedro, sobre quem existe o relato em Atos dos Apóstolos. Quando ele compareceu a julgamento diante de um tribunal em Jerusalém, um certo Gamaliel, que era uma espécie de sumo sacerdote, disse uma palavra sábia. Lembra-se dela? Ruth, sei o que você quer dizer. Hellinger, se isso for uma coisa de Deus, ninguém conseguirá detê-la. E se não for de Deus, vai romper-se por si mesma. E vocês não precisam fazer nada para isso. Hellinger, Ruth, desculpe, ainda não estou pronta. Hellinger, estou vendo. Contudo, quando uma pessoa alcança esse nível de compreensão, ela participa de um tal conselho como se não estivesse nele, e nesse momento pode atuar sem agir. Ruth, isso é bom. Noto, porém, que me surgem ideias e preciso entender o que se passa. Hellinger, você quer entender os caminhos de Deus. Pode ser que a vontade de Deus se realize justamente quando algo sai errado. Quem sabe? Ruth, isso me toca, mas não entendo por quê. Hellinger, ocorre-me ainda uma outra reflexão. Como pode alguém atrapalhar Deus? Falando em termos teológicos ou filosóficos. Qual é o melhor? Qual é o ser mal que pode fazer algo contra Deus ou impedi-lo de algo? E qual é o ser bom que tem esse poder? Ruth, não entendo porque estou a pique de chorar. Hellinger, isto eu posso dizer-lhe. Lembro-me de nossa última sessão de terapia primal. Ruth, estou sempre pensando nela. Hellinger, você precisou despedir-se do seu sonho de menina, de que seu amor pode fazer com que seu pai volte à guerra. Por outras palavras, precisa despedir do sonho de que isto está em seu poder. Estou me lembrando disso, e é isto que está em questão. Aqui a despedida de um lindo sonho. Esta ligação está clara para você, Ruth? Não, ainda não totalmente. Há, porém, outra coisa. Desde que você disse aquilo das imagens internas, sinto-me impelida a oscilar entre diferentes sentimentos. Hellinger, eu também participei de conselhos eclesiásticos. De vez em quando soltava de passagem uma frase sobre algo que percebera como correto. Na ocasião, sacudiam a cabeça, mas depois de um ano, algum deles repetia a mesma frase e recebia aprovação. Como se ela fosse evidente, causa um secreto prazer verificar como a frase faz silenciosamente seu efeito durante um ano. Portanto, é possível atuar discretamente nesses conselhos, mas precisa ser a frase certa. Novo subtítulo: com quem deve ficar a filha de uma divorciada toxicômana? Inicia-se uma nova história de constelação. Cláudia, ela fala, estou buscando a sentença correta, num parecer que redijo no momento. Trata-se de uma menina de 4 anos e meio, cuja mãe é toxicômana. Hellinger, o que acontece com o pai, Cláudia? Eles se separaram.
O pai cuidou da filha, mas diversas vezes em que a mãe esteve internada numa clínica. Quando a mulher se separou, ele passou a viver com outra mulher. É uma ligação que está começando. Hellinger. E ela diz: esta mulher tem 2 filhos. Hellinger. De que se trata no parecer? Hellinger. Precisa ficar com o pai. E Cláudia diz: mas está certo que o pai deixe a criança, sobretudo, com seus próprios pais? Hellinger. Hellinger. Não precisa acolhê-la em sua própria família. A outra mulher trouxe 2 filhos para a relação. Se ela também traz uma filha, eles ficam mais equilibrados, o que beneficia a própria relação. A solução já convém por esse lado, além de ser boa para a criança. Cláudia, por conseguinte, a criança precisa se afastar da mãe viciada. Hellinger, sim, precisa afastar-se dela. Cláudia, e o que você recomenda? Se a mãe se curar, em 1 ou 2 anos, Hellinger, a criança deve ficar com o pai. Cláudia, mesmo sendo uma menina, Hellinger, mesmo assim deve ficar com o pai. Cláudia, como fica então o direito de visita? Em que medida a mãe deve poder visitar a filha? E Hellinger diz: como a mãe, ela tem todo o direito de fazê-lo. Precisa ficar assegurado. Contudo, enquanto a mãe continuar dependente, a criança corre um certo perigo. Por essa razão, deve-se ponderar o que for razoável, apenas quando a mãe abandonar a dependência e que não haverá objeção. Cláudia. E como devo lidar com a compreensão da família do pai pela doença da mãe? Pois consideram uma doença esse vício da mãe. Mas ela é desvalorizada pela família de seu marido e tratada como se fosse uma pessoa inútil em, em quem não se pode confiar. Novo subtítulo: o que leva ao vício? Hellinger. Alguém se torna viciado quando a mãe lhe disse: o que vem do seu pai não vale nada, tome só de mim. Então a criança se vinga da mãe e toma tanta coisa dela que sofre prejuízo. O vício é, portanto, a vingança da criança contra sua mãe, pelo fato de tê-la impedido de tomar algo do pai. Ficou claro para você, Cláudia? Sim. Embora não seja esta a minha questão, mas é muito importante para mim. Minha pergunta original é a seguinte: o que posso fazer pela criança ou pela mãe? Se ela goza tão pouco respeito da família, em que a criança vai crescer? Como posso intervir aí? Hellinger, você poderia esclarecer ao pai como se origina o vício. Então ele terá uma outra visão. E você poderia dizer a ele que a criança fica bem quando ele respeita e ama nela a sua mãe. Vou dar-lhe um exemplo nisso. Uma mulher forçou o marido a fazer uma psicoterapia para que ele finalmente fizesse algo para si mesmo. Ela própria já havia frequentado muitos grupos, feito terapia primal e outros mais. Assim um homem entrou num dos meus grupos. Quando o vi, perguntei-lhe: o que você está fazendo aqui? Basta vê-lo para perceber que você está bem, você não precisa estar aqui. Ele ficou muito feliz, era um artesão, uma pessoa simples. Depois de alguns dias, disse que não entendia como podia estar tão bem, pois não conhecera seu pai, que morreu na guerra 5 semanas antes do nascimento do filho. Eu lhe disse: provavelmente você não sentiu falta dele porque sua mãe amou e respeitou muito seu pai. Sim, respondeu ele. Isso ela fez. Mais tarde colocamos sua família. E eu vou colocá-la de novo para vocês. Hellinger coloca o pai morto na guerra, a mãe na frente do pai e o filho um pouco à frente
da mãe posicionado de uma maneira lateral. O filho é o cliente. Hellinger disse.